Olá, crianças, bom dia! Na nossa aula de história, vamos falar sobre a organização do município. Vamos conhecer como o município está organizado? O município está organizado em centro e periferia. O centro é a parte mais ativa da cidade, ou seja, aquela que é mais movimentada. Observe essa imagem do centro de Manaus. Muitas pessoas estão se movimentando. Aqui nós encontramos os camelôs e atrás dos camelôs temos as lojas. Nos centros são encontrados lojas de roupas, lojas de calçados, lojas de material escolar, entre outros acessórios. E muitas pessoas procuram o centro de Manaus porque os preços são bem mais em conta. Não há somente movimentação de pessoas. No centro da cidade também há muita movimentação de veículos, carros, ônibus e motos. Algumas ruas podem ser arborizadas, como essa que nós estamos vendo aqui, mas a grande maioria das ruas no centro da cidade não possui árvores, devido ao grande centro de comércios, muitas lojas há, por isso tem poucas árvores no centro da cidade. Nesta imagem, nós temos o centro da cidade de Manaus. Aqui é a Praça da Matriz. Nós temos aqui a Igreja Católica. Nessas duas vias aqui, nessas duas ruas, nós temos o terminal de ônibus do centro, aonde só passam os ônibus aqui, só passam os ônibus, hein? Que eles vieram lá do bairro para o centro de Manaus. Então, nessas duas vias só passam os ônibus. Os carros e motos passam aqui pelo lado esquerdo ou por este lado direito. No centro da cidade não há apenas lojas e comércios, há também grandes prédios públicos, como o Ministério da Fazenda, entre outros setores públicos que ficam localizados no centro de Manaus. O centro de Manaus, crianças, não é somente essa parte, ele é bem grande. Essa aqui é somente a parte principal. Agora vamos falar um pouco sobre a periferia. Periferia é a parte mais afastada do centro. São os bairros que ficam ao redor do centro ou bem longe do centro da cidade. Observe este bairro. Este bairro fica localizado na periferia de Manaus. Observe que aqui as casas são bem simples e ficam à beira de um rio. Neste bairro não há infraestrutura. As pessoas acabam jogando seus lixos no rio porque não querem subir lá para as ruas, lá na parte de cima, para os caminhões de lixo levarem o seu lixo. Então, na maioria das vezes, elas acabam jogando lixo nas ruas por não ter essa infraestrutura básica que é necessária. Nós também temos este outro tipo de bairro, que é um bairro um pouco mais organizado. As casas são mais organizadas, são melhores, mas nós vemos a dificuldade nas ruas, porque as ruas até possuem asfalto, mas tem muitos buracos e mangueiras pelas ruas aonde passam a água. Mas não existem somente bairros feios na periferia do município. Existem alguns bairros que são bem organizados e possuem uma boa infraestrutura, como este bairro, que possui uma rua bem asfaltada, sem buraco, e os postes de iluminação estão todos com as lâmpadas acesas, não há nenhuma lâmpada queimada. Então, na periferia do município, existem bairros que possuem pouca infraestrutura e existem bairros que possuem uma infraestrutura bem organizada. Na periferia, também encontramos os condomínios. Os condomínios, as pessoas pagam para manter o local bem organizado. Nos condomínios podem haver piscinas, podem haver quadras de esporte, playgrounds, salões de festas, entre outras coisas. Este condomínio é de apartamentos, mas também existem condomínios de casas, onde somente há casas do lado uma das outras. Então, os condomínios também ficam na periferia do município.
Aqui nós vemos a imagem da Escola SESI, a nossa escola, crianças. A nossa escola SESI fica localizada aqui neste centro. O que nós vemos ao redor da nossa escola SESI? Nós vemos a Avenida Cosme Ferreira, o Clube do Trabalhador, que tem aqui o campo de futebol. Temos a floresta aqui, um pouco de árvores do lado direito. Do lado esquerdo, nós temos aqui Multifibra, que é aquela fábrica de piscinas. Aqui atrás também há uma fábrica. E aqui na frente nós temos um condomínio, olha só, o condomínio residencial Ópera de Paris. Temos o posto de gasolina e a nossa escola fica localizada na periferia de Manaus, porque a nossa escola não fica no centro, ela fica num bairro um pouco afastado do centro, por isso ela fica na periferia de Manaus. Então é isso, pessoal. Tchau e até a próxima!